Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres. Olá, pessoal. E com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Jesus nos abençoe. Hoje vamos comentar um caso que ocorreu no meio de junho de 2017, em Portugal. Houve um incêndio florestal, a mata pegou fogo, o fogo foi se alastrando e atingiu uma rodovia, onde morreram mais de 60 pessoas, algumas queimadas, outras asfixiadas. Então, para iniciar o nosso debate aqui, é interessante a gente comentar que esse tipo de problema, esse tipo de acidente, de incidente, acontece somente em planetas até um certo nível evolutivo. Então, o Léo vai comentar aqui com a gente, Léo, um pouco sobre os níveis evolutivos de cada planeta. Isso mesmo. A doutrina espírita nos ensina que existem diversas categorias de mundos habitados, né? E ela denomina como esses mundos de mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestiais ou divinos. Eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um, tá certo? Então vamos lá. Os mundos primitivos, eles falam, a doutrina espírita diz que é o mundo onde as primeiras almas humanas elas encarnam, né? Então, a gente pode comparar esses mundos primitivos como aquela época dos homens das cavernas, né? Aquele homem que era bastante primitivo, que vivia muito por instintos, né? E cometia diversas barbaridades, não tinha aquela sociedade tão formada como hoje. E só que esses espíritos, eles vão evoluindo, né? E eles passam para o mundo de expiação e de provas, né? Que eles já têm uma sociedade mais formada, mas por ter tantas falhas, o mal ser tão presente, né? Eles acabam tendo que reparar esses erros. Então, eles têm que passar por provas e expiações. À medida que eles vão continuando evoluindo, vale lembrar também que o nosso mundo hoje, ele é considerado um mundo de prova e expiação, certo? Mas a doutrina espírita nos ensina que estamos passando por um intenso processo de transição planetária, né? Onde nosso mundo está passando de prova e expiação para um mundo de regeneração, certo? E o que são esse mundo de regeneração? O mundo de regeneração é um mundo onde o mal começa a perder força, certo? Mas as pessoas, o espírito ainda precisa expiar os erros que cometeram no passado, mas eles não sofrem tanto como nos mundos de expiação e de provas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os espíritos, eles adquirem novas forças e repousam das fadigas da luta, né? E assim eles conseguem continuar progredindo, certo? E aí eles conseguem, com o tempo, ir evoluindo mais intelectualmente e moralmente e passar para mundos felizes. O mundo feliz é onde o bem supera o mal. Então você vê que já são mundos bem melhores do que a gente já está aqui. É até difícil a gente imaginar, mas seria mais ou menos um mundo como a totalidade da população tivesse o mesmo nível evolutivo do nosso querido Chico Xavier, né? Aquele mundo que todo mundo se ajuda, todo mundo está ali super bem, o mal quase não existe, né? E assim por diante eles continuam a evoluir, a progredir na caminhada evolutiva e a determinado momento eles conseguem passar para os mundos celestiais ou divinos, que são a morada de espíritos purificados, né? Espíritos perfeitos como o nosso Mestre Jesus. Lá o bem reina sem mistura, não existe o mal, certo? Isso aí. Conforme o Léo falou, a gente então está num planeta de prova e expiação maduro, que está passando a transição para nível de planeta de regeneração. Edu, por favor, explica para o amigo ouvinte, para ficar bem claro, o que é prova, o que é expiação. Vamos lá então. A prova, ela funciona como uma opção.
o próprio espírito pede isso como prova, né? Para superar e aprender com isso e melhorar evolutivamente. A expiação é quando fizemos algo errado no passado, transgredimos uma lei de Deus, e aí vamos ter que reparar as nossas falhas, né? Então, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Vamos dizer que o Joãozinho, ele foi um nobre, uma pessoa que tinha uma excelente condição social, que tinha muito dinheiro e utilizou-se dos seus poderes materiais e do seu dinheiro para humilhar as pessoas, para exaltar o seu orgulho, para passar por cima dos outros, né? Então, ele terá de expiar. Quando ele chegar no mundo espiritual, obviamente que ele vai passar por um umbral, né? Que seria, vamos dizer, um quase inferno, só que não eternamente. Um umbral é um lugar onde as almas vão, as almas que não fizeram bem o seu papel, né, na vida terrena, e elas passam por lá. É um purgatório, né? Elas ficam temporariamente lá para darem, vamos dizer, uma acordada. Então, após isso, ele vai buscar a sua evolução, né? E obviamente que ele terá de reencarnar numa posição baixa, numa posição de humildade, numa posição de pobreza. Humildade não, né? Porque humildade seria uma pessoa que não se acha superior ao próximo. Ele vai ter que reencarnar numa posição de simplicidade. Humildade vai ser uma qualidade que talvez ele desenvolva, mas a posição de simplicidade, porque a gente às vezes confunde, né? Quando a gente fala que aquele homem é humilde, a gente está querendo dizer que ele não tem poderes materiais, que ele não tem dinheiro, que ele é simples, mas não que ele é humilde como Chico Xavier era humilde, né? A gente faz uma certa confusãozinha com a palavra aí. Então, ele vai ter que reencarnar numa posição de extrema simplicidade e passar pela encarnação com poucas possibilidades de sair daquela situação, sendo humilhado por outras pessoas que têm maior poder aquisitivo do que o dele, né? E assim ele passará por todos esses processos. Ele vai espiar a falha dele. Ele fez o outro experimentar o limão azedo, então agora é a vez dele de experimentar o limão azedo. Diferente da prova, então vamos dar um outro exemplo. O Marcos, né? O Marcos pensa, eu precisava desenvolver mais humildade e eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou reencarnar numa situação de extrema simplicidade, porque assim ele realmente vai desenvolver a sua humildade, porque ele não vai ter possibilidades materiais para humilhar os outros, para se colocar acima das outras pessoas. Então assim ele realmente vai desenvolver a humildade. Mas de uma forma geral, o resultado dos dois é praticamente o mesmo. Um vem de uma causa negativa, de algo ruim que ele fez, o outro vem para passar por uma prova, né, uma provação, para buscar uma melhoria do seu caráter, uma melhoria do seu espírito, uma melhoria evolutiva, mas ambos chegam no mesmo resultado. Exatamente, Edu. E independentemente se é prova ou se é expiação, o importante é a pessoa conseguir enfrentar da melhor maneira possível. Como? Primeiramente, tendo resignação, ou seja, aceitando isso que Deus colocou na vida dela, não ficar reclamando, não ficar resmungando, né? E, em segundo lugar, é ela enfrentar o problema da melhor maneira possível. Então, por exemplo, como esse caso que o Edu citou, do rapaz que tem problema de dinheiro ou problema social, ele tem que lutar por uma melhoria de vida, procurar um emprego melhor, sair entregando currículo, procurar progredir na vida, progredir de dinheiro, progredir socialmente. É isso aí que ele tem que fazer para que ele seja aprovado nessa questão, tanto se é prova ou se é expiação. Independentemente do que seja, ele tem que agir dessa maneira para que ele consiga subir esse degrau aí na evolução dele. Então vamos falar aqui de casos possíveis de expiações que tenham ocorrido aí com esses desencarnes dessas pessoas aí. Então, por exemplo, alguns morreram queimados. Eles podem ter sido, em outra vida, pessoas da Inquisição, inquisitores que queimavam pessoas vivas na fogueira
jogavam lá cientistas, jogavam médiums na fogueira. Ele pode ter tacado fogo na casa de alguém para se vingar, alguma coisa assim, e matou aquela pessoa, aquela família queimado. Então agora ele matou 10 pessoas queimado na outra vida, nessa ele vai expiar morrendo uma vida queimado. Deus, ele é tão bom que a gente matou 10 queimado, mas a gente vai morrer só uma queimado. Não é isso, Edu? Bom, a situação é essa mesmo. Não que existe uma tabela, né? Matou queimado, vai morrer queimado. Mas sempre que é possível, os espíritos superiores nos colocam numa situação muito semelhante. Vale lembrar antes disso que essas situações, esses incidentes, sendo provocados por um ser humano ou pela natureza, no caso da natureza, principalmente, são os próprios espíritos que fazem com que isso ocorra. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, que o próprio plano superior faz com que ocorra tsunami ou condição favorável para um incêndio, mesmo que não seja o mundo espiritual que provoca um incêndio, porque eles não vão provocar o incêndio em si, mas eles vão, por exemplo, fazer uma condição favorável e alguém vai startar, né? Alguém vai fazer algo para começar esse incêndio. A mesma situação quando colocam, por exemplo, uma condição complicada para um avião passar, eles já sabem que o avião vai passar por ali e sabem que aquilo vai ser propício a ocorrer um acidente, então as coisas vão se ligando. Então essas situações são todas muito bem controladas, né? Então, há muitos casos, na maioria dos casos, as pessoas dos grupos, por exemplo, esse grupo de mais de 60 pessoas que desencarnou, provavelmente eles possam estar ligados todos a um mesmo fato, que no passado, por exemplo, numa Inquisição, esse grupo de 60 pessoas poderia realmente estar jogando as pessoas na fogueira, né? É claro que pode ser que não, mas pelo que a história nos mostra, é muito comum que seja o mesmo grupo. Então ocorrem sim essas mortes, né, dessa forma, e é por isso que uma pessoa ou outra acaba escapando, e que parece uma coisa praticamente sem explicação, mas é claro que aquele ali ou criou mérito suficiente para não desencarnar dessa forma, então ele vai ser retirado de última hora. Alguém vai acabar salvando ele vai acabar escolhendo o caminho certo, né? Isso a gente vê muito frequente em todos esse tipo de incidente. É muito comum que as pessoas realmente sejam alertadas no final, quer dizer, antes, né, do final, antes de acontecer o caso. Então a gente percebe que a expiação, ela não existe uma tabela certa, que é o A ou o B, mas nós sabemos que, de uma forma geral, nenhuma pessoa está desencarnando à toa. Acidentes não acontecem, não existe bala perdida, porque Deus, ele é bom, amor, caridade, o máximo do amor, não vai permitir que uma pessoa tome uma bala perdida a troco de nada. Inclusive é o que eu sempre digo, né? É muito difícil uma pessoa acreditar em Deus e não acreditar que existe uma existência anterior. Como que eu vou acreditar em Deus se eu não acredito em reencarnação? Então eu vou acreditar que Deus permite que uma criança seja morta num incêndio, né? Isso não me parece muito justo. Então, graças a Deus, o Espiritismo vem nos explicar a verdade sobre todos esses fatos, né? Que realmente nós temos uma vida anterior e nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que a gente passa hoje, o que essas pessoas passaram, é um resultado de algo feito no ontem. Exatamente, Edu. E aí que tá, os queimados, então, como eu já falei, podem ter sido inquisitores, os que morreram asfixiados podem ter sido aqueles que levavam as pessoas para a câmara de gás, ou ele sufocou pessoas também para se vingar, enfim, não importa. Porque o que importa mesmo é que nenhum erro nosso passa impune pelas leis de Deus. Não é isso, Léo? Sim, exatamente. Como eu falei, nós estamos evoluindo, né? E Deus criou todos nós, simples e ignorantes, para que possamos
através da nossa caminhada evolutiva, através do aperfeiçoamento moral e intelectual, possamos chegar à perfeição. Mas, como a gente inicia a nossa caminhada sempre na simplicidade, na ignorância, né, a gente comete diversos erros. Então, é bem comum a gente viver em meios que as pessoas não pensam no próximo, ainda, né? Isso acontece muito nos mundos primitivos, e no nosso mundo de provas e expiações ainda acontece. E eu estou tocando nisso porque teve um chefe do corpo de bombeiro que cogitou de ter esse incêndio ter mãos criminosas, né? Então, a gente sabe que se ele cometeu esse erro, ele vai ter que reparar esse erro em algum momento, né? Mesmo que ele tenha ajudado as outras pessoas que cometeram erros no passado e precisaram morrer dessa forma, seja carbonizado ou pela asfixia, né? Que morreram por ter praticado um crime semelhante no passado, ele vai ter que pagar isso no futuro, porque ele como eu posso dizer, ele cria um débito junto com a lei da justiça, né, com a justiça divina. E ele vai precisar quitar, com esse compromisso kármico que ele vai criar, ele vai precisar quitar isso em algum momento, em alguma encarnação, entendeu? E como o Felipe falou, nada acontece por acaso. Todos esses acontecimentos, é tudo necessário para a nossa evolução, para a gente continuar seguindo o nosso caminho rumo à perfeição. Exatamente, Léo. E aí, a gente não está entrando no mérito se foi criminoso, se foi alguém que fez de propósito, né, no caso, ou se alguém que fez sem querer, ou se foi um evento natural, pode ter caído um raio, porque a gente sabe que os incêndios são eventos da natureza. Sem entrar nesse mérito, até porque as investigações vão dizer o que houve, ou talvez não consigam dizer, o que acontece? Tudo, como o Edu falou agora há pouco, tudo o que acontece é coordenado e administrado pelos bons espíritos, por espíritos superiores que coordenam as coisas para que as coisas aconteçam da maneira que Deus quer, tá? Porque é o que o Léo disse, Deus governa por meio de leis. Então, ele, para executar a vontade dele, ele usa dessas leis, essas leis que regem o universo, essas leis fazem com que aconteça algo. Então, tanto se foi crime, como se foi sem querer, como se foi a natureza, tudo isso aconteceu por meio de leis, aconteceu com a permissão e até mesmo a coordenação de espíritos muito evoluídos. Isso, inclusive, vale para quando alguém vai desencarnar ou não vai desencarnar. Aconteceu, inclusive, um caso nesse incêndio aí, de um pai de família, que o fogo estava chegando perto da casa dele, ele ficou onde ele estava. E ele não morreu. E o resto da família pegou o carro, foi fugir do incêndio e morreram todos. Isso tá na cara. Por que isso aconteceu, Edu? Explica aí pra gente, por favor. Bom, no meu ponto de vista, o mais provável é que esse espírito não tinha essa expiação. Por isso, ele não morreu dessa forma, né? Mas também pode ser que ele tinha essa expiação, mas devido ao bem que ele fez durante a encarnação, ela foi anulada provisoriamente. E ele teve um bônus para ficar mais tempo. Mas também a gente tem que lembrar que morrer dessa forma não é ruim como parece, não é ruim, porque a pessoa está passando por uma expiação, né? Então, às vezes, por muitas vezes, na verdade, ela cumpriu bem o que ela deveria ter feito nesse planeta, foi uma boa pessoa durante a sua existência terrena, fez o bem, fez a caridade. Então, como fala no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, voltar para o mundo espiritual antes da hora normal das pessoas, não da hora dos espíritos, porque cada pessoa tem sua hora de voltar, da hora que nós, seres humanos, consideramos normal, né? Que seria a idade mais velha, né? Voltar para o mundo espiritual, isso está na parte de mortes prematuras no Evangelho segundo o Espiritismo. Voltar dessa forma não é ruim,
Porque se a pessoa realmente já expiou as outras coisas que ela tinha que ter feito, já fez as coisas que ela tinha proposto como prova, foi uma boa pessoa, ela volta como vencedora, apesar de morrer no fogo. Nós sabemos que o plano espiritual pode até amenizar a dor das pessoas. Lembrando do livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, né, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em que os cristãos são devorados por leões, aproximadamente 200 cristãos, ele relata que aquelas pessoas não sentiram nem a dor das mordidas e tudo, porque o plano superior amenizou, né? Amenizou não, zerou a dor das pessoas, e aquelas pessoas estavam espiando. Então você vê que se durante a existência nós temos uma vida boa, fizemos o bem e tudo mais, a expiação pode ser concluída, né? Concluída com sucesso, vamos dizer nesse caso, mas também em alguns casos, se, por exemplo, o homem ia morrer sozinho e ia ficar sua família, ele poderia ter um bônus de não morrer dessa forma, de estender-se a vida. Então a gente tem que ver que tem muitos pontos de vista, né? Depende do que o homem prefere, depende do que o plano superior visualizou, mas com certeza não era para ele ter morrido, por isso que ocorreu essas decisões. Lembrando que cada um é herdeiro de si mesmo. Então, como o Chico Xavier fala, que o bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. E aonde ele está se referindo em toda parte? Ele está se referindo no mundo espiritual, no plano físico, na hora da decisão do plano superior, não é? Esse bem que a gente faz, ele funciona como advogado nosso, né? Nos protegendo em qualquer lugar que a gente estiver. Não é como os bens transitórios, os bens materiais, que, vamos dizer, o seu cartão de crédito, quanto você tem no banco, não funciona como seu advogado em toda parte. Ele vai funcionar só no planeta Terra. A partir do momento que você desencarnou, que você perdeu o corpo físico, que você morreu, que você foi para o mundo espiritual, você só leva o que você tem no seu perispírito. Nem o seu corpo físico você leva, e muito menos os bens materiais. Exatamente, Edu. Inclusive, sobre essa questão aí de ter o seu sofrimento atenuado, né, diminuído, um caso que aconteceu, já aconteceu vários casos, mas teve um bem marcante, acho que aconteceu em 2014, 15, de um rapaz que foi assaltado, e aí na hora do assalto, o assaltante felizmente não ouviu aqueles espíritos obsessores que ficam mandando ele fazer o mal, e com certeza a vítima do assalto tinha muito mérito, né? E aí o assaltante não atirou na pessoa, não fez nada contra ela, levou as coisas dela e foi embora. E a pessoa, como ela era muito boa, teve essa dor aí atenuada, ela não sofreu um tiro, não sofreu nenhum tipo de agressão, né? Claro que porque ela tinha muito mérito. E aí, o ladrão foi para um lado, ela foi para o outro. Aí ela andou 100 metros e devido ao nervoso, ao estresse da situação, ela infartou e morreu na hora. Ou seja, ela ia morrer realmente naquele horário. Só que, como ela era muito boa, ela não tomou o tiro, não teve que passar por essa coisa terrível, mas ela morreu mesmo naquela hora, porque essa era a vontade de Deus, né? Inclusive, aproveitando essa brecha aí que foi falada também sobre tragédias coletivas, eu queria que o Léo aqui, para finalizar o nosso papo, comentasse um pouco da importância disso. Por que essas tragédias são importantes? Explica aí pra gente, Léo. Sim, como falei, nosso mundo é um mundo de provas e expiações que está passando para um mundo de regeneração, né? Então, nesse período, é normal acontecer esses tipos de catástrofes e essas grandes calamidades, para que o planeta consiga se regenerar e assim almas que não estão acompanhando o processo evolutivo da Terra possam ser transferidas para outros planetas igual ou inferior ao nosso. Então, o que eu digo a vocês é que o mais importante nesse momento é a gente fazer o nosso melhor, a gente conseguir, principalmente, praticar o maior ensinamento do nosso Mestre Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tá certo? Assim a gente vai conseguir ajudar essa regeneração do nosso planeta e vamos, em breve,
conseguir viver em um mundo bem melhor, né? A gente consegue já ver grandes mudanças, como a gente pode perceber crianças com inteligências surpreendentes, que a gente sabe que essas crianças são espíritos evoluídos que vieram já para impulsionar essa transformação do nosso planeta. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos buscar corrigir as nossas falhas, vamos buscar fazer o nosso melhor para que a gente consiga, fazendo a nossa parte, viver no mundo melhor daqui para frente. E outra coisa, muitos dos espíritos que estão aqui encarnados, eles estão aqui como uma última chance para continuar evoluindo junto com o nosso planeta, né? Então, como eu falei, vamos fazer o nosso melhor, vamos buscar seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, e assim a gente vai conseguir continuar evoluindo. Não vamos se apegar nos problemas, nas dificuldades, vamos mudar o nosso ponto de vista e ver que a nossa atual existência é como uma página de um livro infinito. Então vamos buscar passar as nossas encarnações da melhor forma possível, e progredir até chegar à perfeição, né? Isso aí, Léo, até porque uma das leis que Deus usa para governar o universo é a lei do progresso. Então é por isso mesmo que o planeta, assim como tudo, vai ter que progredir, e é por isso que a gente está passando por essa fase aí. Lembrando também que essas tragédias, elas também servem para que a sociedade aqui ficou, né, não os que desencarnaram, para que eles, para que nós, né, possamos treinar nossa fraternidade, auxiliando os que sobreviveram à tragédia, rezando pelos que partiram, para que eles encontrem um caminho bom lá do outro lado e tudo mais, tá certo? Com isso finalizamos o programa de hoje, agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar o nosso canal espírita de Evangelho no Lar através do Telegram. Nesse canal, além do Evangelho, também colocamos outros materiais de estudo. Para participar dele é muito simples, basta que você instale o aplicativo Telegram no seu celular. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o link para você instalar o aplicativo. Tem um link para o Android, um link para a Apple e um link para o Windows Phone, dependendo de qual o tipo do seu celular. Também você pode pesquisar pelo aplicativo, normalmente como aplicativo. É Telegram com M de Maria. É como se escreve telegrama, mas sem o A no final. Depois de instalar o aplicativo, você clica no outro link que está mais embaixo, que é o link do nosso canal, e aí você já estará inscrito automaticamente nele. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.